Já para começar, eu gostaria de saber se alguém aqui pensa em trabalhar com a nutrição e gerontologia ou já trabalha. Eu sei que a gente tem aqui um misto de estudantes e também profissionais já formados, então eu queria saber de vocês se vocês já trabalham com essa área. É super importante, né, gente, a gente se atualizar. Cada vez mais a gente tem visto a importância do nutricionista estar presente, né, na atuação, na assistência a todas as faixas etárias, desde quando a gente pensa aí no período pré-concepção, né, dessa mulher, na verdade até do casal, né, até a fase do envelhecimento. E hoje, na verdade, nós temos o envelhecimento de umas formas um pouquinho diferentes, nós não temos uma linearidade em relação a esse paciente idoso, tá? Depois vocês comentem aqui para mim com joinha, ou então falem, estou ouvindo direitinho, se vocês estão conseguindo acompanhar essa transmissão, ok? Que ótimo, a Marcele comentou que é uma área que ela tem interesse, mas ainda não trabalha. Isso é maravilhoso, né? A gente pensar assim em pessoas que realmente estão querendo se engajar nessa área de atuação. Porque a gente vai ver os números também, né? Como estão os números? A gente fala muito sobre paciente, né, que precisa emagrecer, paciente que precisa fazer uma alteração estética ou uma alteração na alimentação por conta de alguma patologia. Mas eu não sei se vocês já pensaram a longo prazo, né? Como serão, como será a saúde, o estado nutricional, né, o estado clínico nutricional desses indivíduos quando eles chegarem na terceira idade, né? Então, a gente trabalha muito na nutrição com a questão de prevenção e é mais do que certo, né, a gente ter essa ótica. O nosso maior desafio é quando esse paciente ele não entende que a gente está fazendo alguns processos ali, colocando algumas estratégias nutricionais para prevenir alguns problemas, né? Então, só pelo Alzheimer, né, como eu já tinha divulgado até no meu Instagram, se a gente pensa em termos de percentual dentro, né, de todo o escopo de demências que esse idoso pode apresentar, então a doença de Alzheimer ela gira em torno de metade para pessoas acima de 85 anos. O que isso significa? Que acima de 85 anos, se a gente pega toda a população, aí tem algumas citações que relatam até 60%, mas vamos trabalhar com a metade, então, né? Então, acima de 85 anos, metade dessas pessoas vão desenvolver a doença de Alzheimer. E um outro tópico super importante, a doença de Alzheimer, ela começa a nível cerebral, né? Essas alterações cerebrais começam até uma década antes do aparecimento do primeiro sintoma, que na maioria das vezes a gente tem o aparecimento do primeiro sintoma como sendo a perda da memória por conta da região ali do cérebro que é acometida inicialmente, ok? Bom, então esse bate-papo que eu gostaria de ter com vocês, na verdade, tentar, né, mostrar para vocês a importância de uma assistência nutricional focada realmente nas alterações fisiológicas, né, nas alterações inclusive sociais, que esse idoso normalmente passa na sua vida, e como isso tem impacto na nutrição dele. E mais ainda, quando a gente fala de uma doença neurodegenerativa, como é o caso do Alzheimer, a gente tem que pensar quais são as estratégias específicas que eu posso dar para o meu paciente. De uma forma bem geral, né, em termos comportamentais, quais serão as orientações nutricionais que eu vou deixar para o meu paciente, né, numa visita domiciliar, ou quando ele chegar ao meu consultório, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas, tá bom? Então, dessa parte mais geral, até em relação à suplementação de neuronutrientes, né, da gente enxergar deficiências nutricionais específicas para esse paciente com doença de Alzheimer, ok? Bom, deixa eu ver aqui.
Comentem aqui para mim se vocês estão conseguindo, se vocês entenderam, o que vocês acham aqui, tá? Coloquem alguma carinha aí, se alguém colocar alguma carinha triste, eu retomo essa explicação. E, por enquanto, aqui eu vou compartilhando a nossa tela, né? Compartilhando aqui o nosso webinário, né? Então, eu deixei em PDF para eu ter um acesso mais rápido a vocês em termos de chat, tá? Mas, enfim, para quem não me conhece, né? Eu acabei já começando a falar, mas meu nome é Patrícia Carvalho de Jesus, eu já atuo com a nutrição clínica há 10 anos, e desde o início, desde a minha formatura, eu já caí de paraquedas ali com esse público idoso. Então, eu acabei me apaixonando por esse tema, nunca deixei de atender pacientes portadores de doenças crônicas, né, pacientes idosos, e eu vou contar um pouquinho mais da minha história ali adiante, tá? Atualmente, eu acho que vocês identificaram, né, no link, no site que eu divulguei, que o site é Instituto PCJ Nutrição. Então, o PCJ Nutrição eu utilizo, né, nesses 10 anos de trajetória profissional, e acabei criando o Instituto justamente para a gente ter essa base de ensino. Eu já sou professora universitária, né, mas eu trabalho aí com a questão de gestão de equipes, de desenvolvimento de pessoas há bastante tempo, muitos anos, e nunca paro de querer aprender, de querer me aprofundar. Então, vocês estão vendo aí, né, a questão de pós-graduação, de membros de sociedades. Então, é isso que eu sempre tento passar aos alunos, assim. O nutricionista, ele não pode parar de estudar. Cada vez mais a gente tem, enfim, né, evoluções em relação a estratégias. Então, antigamente, o que a gente falava sobre nutrição e doença de Alzheimer já está sendo debatido, já está sendo discutido, novas estratégias estão vindo. Então, é super importante esse nutricionista se manter engajado e atualizado, né, baseado em evidências científicas, para conseguir realmente dar um up aí e ter a segurança na sua prescrição. O que não pode é o nutricionista achar que o idoso, especialmente paciente com Alzheimer, é um paciente que a gente só leva em consideração a avaliação antropométrica, se está comendo muito ou pouco, se precisa entrar com alguma suplementação de forma generalizada, e aí assim a gente não vai estar se atentando a todas as especificidades desse público, ok? Bom, então falando um pouquinho mais aqui da minha história, então eu sou nutricionista, como eu já falei, há 10 anos, né, desde que eu me formei, eu saí da faculdade, né, já fui direto para a área acadêmica, mas eu pensei, opa, eu quero o diferencial de ter a área acadêmica junto com a área de assistência. Então, desde que eu me formei, eu atendo em consultório, eu atendi também, né, eu trabalhei em hospital, em vários plantões, enfim, e trabalhei em home care. E normalmente em home care a gente observa muitos pacientes idosos e muitos pacientes com acometimentos neurológicos, né? O que me fez acabar aprofundando um pouco mais o meu estudo dentro dessa ótica da neurologia. E depois, de uns anos para cá, a gente tem visto uma discussão um pouco mais elaborada a respeito de crononutrição, de comportamento alimentar, e aí, assim, a gente tem a neurociência nutricional, que acaba englobando tudo isso, né? Desde a parte ali de alterações teciduais, né, a nível de cérebro, a nível de sistema nervoso, que podem acontecer e podem ser prevenidas ou tratadas com a alimentação adequada, com a nutrição adequada, até a parte de comportamento mesmo, essa visão mais ampla de situações, né, sociais que acabam travando esse paciente de chegar no objetivo. Então, essa é a minha paixão hoje, né, tanto a parte de neurociência nutricional e aí a parte do estilo de vida que também cabe nessa ótica. E aí eu acabei me aprofundando, né,
e fui entrando em algumas sociedades, então, como a Sociedade Americana de Nutrição, hoje também sou membro da Sociedade Brasileira de Gerontologia, né, Geriatria e Gerontologia, que também tem um olhar muito legal, né? Normalmente, nessa parte de geriatria e gerontologia, você observa uma troca muito interessante a nível multiprofissional. Então, principalmente quando a gente faz, por exemplo, uma avaliação nutricional, então já vem o fisioterapeuta, já vem o médico, a fonoaudióloga, e aí a gente acaba fazendo dando uma melhor assistência, uma assistência realmente global para esse paciente, né? Então, eu sempre trabalhei com equipe multidisciplinar, eu acho que é um diferencial muito grande para a gente fornecer a qualidade do atendimento a esse indivíduo, né? E aí, assim, basicamente a minha história é essa, eu sempre levando, né, em consideração a assistência nutricional e a área acadêmica. E muitos de vocês acabaram me conhecendo, né, por ser professora. Então, eu já dei aula de pós-graduação, né, já dou aula de pós-graduação, tanto a nível de especialização, quanto estrito sensu, né, a parte de mestrado. E também, né, a questão de alguns cursos mesmo de extensão, a própria graduação mesmo, onde eu fui coordenadora por 3 anos, né? E agora vamos, acabando com esse papo, né, de história, vamos entrar logo no nosso conteúdo. Deixa eu só ver se alguém aqui comentou alguma coisa para mim no chat. Ok. Depois, gente, falem para mim se está ok, por favor. Se vocês estão visualizando bem a tela. E aí, vamos lá, né? Primeiro, eu estou falando aqui de geriatria, gerontologia. Qual a diferença, né? Quando a gente fala sobre geriatria, a gente está falando sobre uma especialidade médica, tá? Então, quando a gente fala de nutrição, a gente entra no escopo de equipe multidisciplinar, então seria a gerontologia, tudo bem? Então, a gerontologia é o estudo do envelhecimento num aspecto bem mais amplo, então a gente pega aspectos biológicos, psicológicos, sociais, enfim, da rotina desse paciente, além da questão clínica, tá? Então, como eu falei para vocês, dentro da geriatria e gerontologia, a gente tem um trabalho multidisciplinar muito forte, tá? Então, normalmente a gente tem essa formação diversificada, um profissional de cada área atuando de forma conjunta para o bem-estar daquele paciente. E quando a gente fala da área profissional, né, o que um profissional que trabalha com gerontologia faz? Onde ele atua? Então, ele vai atuar principalmente visando a prevenção de patologias e também na intervenção para garantir uma melhor qualidade de vida do idoso. Então, quando não for possível a gente prevenir, a gente vai tentar fazer uma intervenção para tentar minimizar os danos, né, daquela patologia, ou até tentar brecar um pouquinho a sua progressão. Então, quando a gente pensa a nível de prevenção, né, o nutricionista ele está ali propondo intervenções que podem se antecipar aos problemas mais comuns que afetam os idosos, né? Então, por exemplo, se a gente observa um idoso que pelo quadro clínico dele, ele já apresenta um risco aumentado de desenvolvimento de uma desnutrição, a gente não vai esperar esse paciente desenvolver esse processo de desnutrição, né? A gente já vai atuar antes. Lembrando que quando eu estou falando de desnutrição aqui, eu não estou falando só de parâmetro antropométrico, mas sim de uma forma global, que acaba também englobando os aspectos bioquímicos, ok? Desnutrição, ou seja, uma má nutrição de com uma deficiência de vitamina A, deficiência de zinco, vitamina D, ok? Bom, então, normalmente, de forma preventiva, o nutricionista ele vai criar condições para um envelhecimento com qualidade. Nem sempre a gente vai conseguir um envelhecimento saudável, tá? Mas a gente vai tentar trabalhar com a ótica do envelhecimento saudável, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que a gente fala muito sobre a autonomia desse idoso, ok? Criando essas condições nutricionais, dando as orientações necessárias para que esse paciente consiga seguir, né, durante bons anos, ok?
Bom, continuando aqui, então, na ambientação, a gente tem a criação de condições ambientais para que esse idoso tenha uma qualidade de vida nessa terceira idade, né, nessa melhor idade. Então, a gente vai focar, né, em quais são os ambientes onde esse idoso está inserido. Será que nós podemos ter alguma prática, né, positiva para que ele consiga melhorar a qualidade de vida dele? E aí, esse seria o foco da atuação na gerontologia, com foco na ambientação. E a reabilitação, né? Muitas vezes, assim, na maioria das vezes, o nutricionista trabalha com a reabilitação na gerontologia. Por quê? Reabilitação, né? A gente vai propor intervenções para minimizar os danos causados por determinada situação, determinada patologia que esse paciente tem. Se a gente conseguir resgatar alguma perda que ele tenha, clínico-nutricional, perfeito. Se não, a gente tenta controlar, a gente tenta modular e minimizar os danos desse paciente, tá bom? Então, a gente vai criar condições, tanto a nível individual, que seriam as nossas orientações nutricionais, como também ambientais, né, para que esse paciente tenha uma qualidade de vida melhor. Então, o nutricionista, quando trabalha com o idoso, não dá para fazer uma anamnese seca, uma anamnese pequena. Nós precisamos entender realmente a rotina desse idoso, precisamos entender como ele está, como está a qualidade de vida dele, como é a rotina dele, se existe algo que nós possamos orientar para que a gente veja realmente essa melhora. E essa orientação pode ser, inclusive, para os cuidadores, ok? Outro ponto, né, quando a gente observa que o paciente muitas vezes está acamado, tem algum acometimento, sendo doença de Alzheimer mais avançada ou não, e a gente vê que o cuidador não tem condições, né, de prestar toda essa assistência para o paciente, né, para o nosso paciente. Então, normalmente a gente entra com a equipe multidisciplinar, onde eu trabalhei, a gente tinha, né, o suporte de uma assistente social. Então, a gente precisa ter esse olhar mais macro, ok? Tudo bem por aí, gente? Vamos continuar aqui. Bom, e além da reabilitação, então, a gente tem a nutrição nos cuidados paliativos, né? Então, nesses cuidados paliativos, a gerontologia, ela propõe intervenções quando ocorrem algumas doenças progressivas e irreversíveis, tá? Então, a gente abrange aspectos físicos, psíquicos, sociais e até mesmo espirituais, com a atenção também que vai até o familiar, tá bom? Então, sempre levando, né, sempre tendo em mente a questão do maior bem-estar possível, de manutenção da dignidade da vida desse idoso até o momento da sua passagem, até o momento do seu falecimento, ok? Então, não é todo nutricionista, não é todo profissional que gosta de trabalhar com cuidados paliativos, mas a gente tem que entender, especialmente, né, quando a gente fala de doenças neurodegenerativas, que com o avançar da doença, realmente a gente precisa ter uma base de acolhimento, de humanização, porque vai chegar um momento que esse idoso vai acabar evoluindo, né? E nós temos que estar preparados para encaminhar essa situação, por exemplo, para um psicólogo, né? Para conversar melhor em termos de manter esse bem-estar possível, conversar com a equipe, conversar com os médicos, né? Se for o caso, com os enfermeiros, para a gente conseguir ajudar, auxiliar nesse processo, tá bom? E aí, gente, eu estou falando tanto de idoso, né? Na verdade, a gente tem duas classificações para pacientes idosos. Então, no critério da OMS, é considerado idoso o paciente, né, acima de 60 anos, se nós, igual ou acima de 60 anos, se nós estivermos falando de um país em desenvolvimento, ou acima de 65 anos,
quer dizer, igual ou maior do que 65 anos para países desenvolvidos. Lembrando para vocês, esse dado é super importante, tá? Até 2025, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil será o 6º país do mundo em número de idosos. Então, observem assim, né? Poxa, mesmo que eu não queira trabalhar muito com esse público, se eu quero ser um nutricionista clínico, que vou atender a população geral, se eu quero ser um nutricionista atuante em saúde pública, que eu vou ali atender na unidade básica de saúde, eu preciso saber atender idosos, né? Então, nós estamos observando, de fato, um aumento significativo no número desses idosos e a gente precisa entender todas essas especificidades. E eu gostaria de lembrar a vocês também que nós temos uma lei, né, que altera o Estatuto do Idoso. Então, essa lei é de 2017 e ela coloca dentro da faixa etária de idosos, né, o que a gente chama de grandes idosos. Então, se, por exemplo, estiver numa fila preferencial, um idoso de 67 anos e um idoso de 85, o de 85 ganha prioridade em cima daquele idoso de 67 anos, ok? Isso mais a nível de conhecimento mesmo. E eu não sei se vocês lembram, normalmente a gente observa mais isso na escola mesmo, né? Essas pirâmides. E o que eu gostaria que vocês observassem, tá? Em vermelho, aqui, mais escurinho, a gente tem a pirâmide de 2002, tá? A pirâmide mundial de 2002. Então, desse lado aqui a gente tem os homens e desse lado aqui as mulheres, tá? Observem só o vermelhinho, ok? Então, a gente observa, né, que tem uma pirâmide mesmo. Então, a base, ou seja, esses indivíduos, né, até 24 anos, até 34 anos, eles estão aqui mais largos, né? Ou seja, em maior quantidade, tanto de homens quanto de mulheres, em comparação à faixa etária, por exemplo, acima de 60 anos, acima de 80 anos. E o que nós estamos observando? Qual a projeção? E aí a projeção a gente tem aqui, né, que seria essa projeção de 2025, que é o rosa clarinho. Eu não sei se vocês estão vendo, estão observando, que a pirâmide ela está fazendo uma curvinha, tá? Ela está ficando mais gordinha aqui no meio, tá? Então, ela não está com tanta cara de pirâmide assim, quando a gente compara, né, com essa pirâmide vermelha. O que isso significa? Que a população está envelhecendo, tá? Então, a projeção para 2025, que está quase aí, né, é que realmente essa pirâmide ela fique cada vez mais arredondada na parte de cima, ou seja, as populações, os indivíduos com maior idade vão crescer de forma proporcional quando a gente compara com a população toda, tá? Então, esse movimento a gente observa no mundo todo, tá? A gente tem um aumento de expectativa de vida, e no Brasil a gente tem esse número como crescente, como a gente já conversou. E aí, antes da gente falar um pouquinho na parte de doença, né, eu queria que vocês conseguissem entender que dentro da nutrição e gerontologia, a gente tem aqui esse paciente, né, que é um idoso que está saudável, né, no sentido de estar ativo, ele provavelmente apresenta uma autonomia em relação às suas atividades maior do que esse segundo paciente aqui. Vou diminuir o zoom para vocês verem. Do que esse segundo paciente aqui, que já eu retirei do Google, tá? Essas imagens. Então, essa paciente aqui, você já observa, quando a gente fala a nível de semiologia nutricional, a gente já observa alguns sinais característicos de um paciente em risco nutricional positivo, né? Ao passo que um paciente que ele está mais ativo, que ele consegue fazer as suas atividades, que ele consegue fazer a sua própria alimentação, que ele consegue administrar suas finanças, a gente tem uma facilidade maior, por exemplo, de manter o estado de eutrofia nesse paciente, de segurar um pouco a perda de massa magra dele, né? Segurar um pouco essa questão da sarcopenia, que é muito importante, né, nesse público idoso. Então, a gente ainda tem esses dois extremos, né, diante desse público idoso, tá? E aí, como eu falei para vocês, a gente tem pela OMS aqui
pelo relatório da OMS, que é um relatório mundial de envelhecimento e saúde, a gente acaba tendo essa definição de que o envelhecimento saudável é mais do que apenas a ausência de doença. Então, para a maioria dos adultos, a gente tem a manutenção da habilidade funcional como sendo o ponto mais importante de avaliação. Inclusive, os geriatras utilizam escalas para avaliação de habilidade funcional. O nutricionista, ele pode ter acesso a essas escalas também, a gente pode acabar conversando com o paciente durante a anamnese, para entender realmente como ele está em termos dessa autonomia. Então, será que esse paciente, como eu falei, ele consegue pagar as suas próprias contas, consegue fazer a sua comida, consegue fazer compras, né? Então, não sei se vocês têm acesso a algumas histórias assim, e muitas histórias de pacientes que já tem um grau de demência, inclusive a questão do Alzheimer, que vão à feira, ao invés enfim, darem uma nota de R$2, dão uma nota de 100, né? E não conseguem perceber, né? Que se perdem, que não conseguem ir à rua sozinhos porque acabam se perdendo, acabam perdendo o senso de localização, né? Então, é importante a gente observar isso. Será que consegue falar ao telefone, né, em casos de necessidade? Será que esse paciente consegue deambular, ou seja, andar, caminhar até o banheiro para satisfazer as suas necessidades fisiológicas no momento em que elas ocorrerem? Ou será que ele já precisa utilizar algum apoio, né? Então, todos esses pontos, tanto o geriatra quanto o nutricionista que trabalha com gerontologia podem avaliar no momento da consulta, tá? Bom, então, quanto maior a autonomia desse paciente a longo prazo, né, maior vai ser a qualidade de vida desse idoso. Então, o mais importante para a gente é a gente manter dentro das possibilidades a habilidade funcional desse idoso ao longo do tempo. Então, o que eu queria passar para vocês aqui seria isso. Olha, eu não sei se vocês estão visualizando esse gráfico. A gente tem o gráfico de capacidade funcional, tá? E idade. Então, à medida que a idade vai avançando, a gente tem aqui um limite de capacidade funcional que a gente atinge na vida adulta, e aí a gente vai reduzindo essa capacidade funcional à medida que a velhice vai chegando. Vejam que a gente tem uma linha vermelha e outra linha rosada aqui mais abaixo, né? O que isso significa? A variação da função nos indivíduos. Ou seja, ninguém é igual a ninguém, né? A gente tem, por exemplo, vou utilizar como exemplo aqui, um paciente idoso que consegue manter todas as suas funções, todas as suas habilidades funcionais até a fase da velhice, até inclusive mais avançada. Isso aqueles idosos, por exemplo, de 90 anos, que continuam trabalhando, que continuam fazendo todas as suas tarefas, que viajam sozinhos. E a gente tem, por exemplo, aquele idoso que já tem um acometimento, por exemplo, de uma doença crônica, que acaba levando a uma sequela, né? E ele fica, por exemplo, acamado, ele não consegue mais deambular ou ele não consegue mais se comunicar. Então, a gente observa que nesse segundo indivíduo, a capacidade funcional dele tem uma queda, né, bem abrupta, e aí, em comparação com o indivíduo mais ativo, a gente tem essa variação, tá? Então, nesse primeiro paciente aqui, a gente vai trabalhar mais com a garantia da qualidade de vida dele, com o foco realmente de manutenção dessa habilidade funcional. Já nesse segundo paciente, muitas vezes, né, que seria aquela figurinha lá do lado direito, aí que eu mostrei anteriormente, então a gente precisa observar em relação à desnutrição, a deficiências, observar se o cuidador está preparando a alimentação de forma adequada, se está fornecendo alimentação, oferecendo de forma adequada para esse paciente, e a gente precisa dar todo um treinamento ali. Inclusive, esse paciente coloca gastrostomia, que é aquela sonda, né? Que o paciente já recebe a alimentação direto no estômago, que muitas vezes, né, com o avançar da idade, com o avançar de algumas patologias, esse paciente acaba tendo um processo de disfagia um pouquinho mais grave, né? Acaba tendo um acometimento em relação à sua deglutição, que traz um risco. Então, inclusive, tem alguns pacientes, por exemplo, que têm pneumonia de repetição, né?
Ai, mas por que a pneumonia de repetição? Tá, já fez uma avaliação com fonoaudiologia, né? Já fez uma avaliação para ver se a deglutição está adequada, se esse paciente consegue, por exemplo, né, ter uma tosse adequada, se ele precisar, né? Esse paciente tem histórico de refluxo gastroesofágico, né? Como eu posso, por exemplo, fazer um manejo desse paciente em relação a posicionamento, em relação à consistência da alimentação, se a alimentação por exemplo, está sendo via oral, com alimentos que soltam muito farelinho, né? Que podem acabar indo para o pulmão sem ele nem perceber, e aí desenvolve a pneumonia, né? Será que esse paciente, logo depois de comer, ele já deita, né? Então, a gente já tem ali a facilidade em relação a esse processo de broncoaspiração também. Então, quando a gente faz uma avaliação desse paciente, né, a gente precisa entender o histórico clínico dele, as situações ambientais em que ele está, as situações de cuidado, para que a gente consiga realmente fazer uma estratégia mais assertiva, tá bom? Bom, e lembrando que para ambos os casos, né, eu estou falando de extremos aqui, mas para todos os casos que vocês atenderem, é importante vocês manterem a independência desse paciente, estimularem a habilidade, a autonomia funcional e observarem em relação à prevenção de deficiências. Porque tem muitos idosos que, por conta, por exemplo, a gente tem diversos fatores, né? Por exemplo, o processo de mastigação, a utilização ou não de prótese, né? Eles acabam deixando de consumir grupos alimentares, né? Ou alimentos específicos. Isso pode, a longo prazo, ocasionar algumas deficiências nutricionais, aumentar o risco dele desenvolver deficiências nutricionais. Então, também temos que ficar de olho nessa questão, tá? E um ponto muito importante que eu queria falar com vocês, essa variação dos indivíduos e essa redução mais abrupta em relação à autonomia funcional, muitas vezes ela acaba sendo acelerada pelo próprio processo de cuidado da família. Então, essa família, por exemplo, que quer proteger esse idoso, que vê que esse idoso está com algumas dificuldades iniciais e acaba acelerando, né, esse processo de dependência do idoso, porque acaba tentando protegê-lo. Então, é importante também a gente orientar a família, estimular, por exemplo, esse idoso. Se ele consegue falar ao telefone, estimule que ele continue falando ao telefone. Se ele consegue ir ao banheiro, né, para tomar banho sozinho, se ele consegue se alimentar sozinho, é importante que a gente continue fazendo esse estímulo, tá bom? Bom, então agora, né, a gente vai falar um pouquinho sobre as principais alterações do envelhecimento. Na verdade, esses tópicos aqui a gente teria muitas coisas para falar, mas eu vou ser mais breve, tá? Então, a gente tem como principais alterações do envelhecimento as alterações de fato fisiológicas, né? A gente tem alterações do trato gastrointestinal, a gente tem alterações em relação a uma série de questões fisiológicas de percepção desse paciente mesmo, com o passar do tempo. A percepção sensorial também, então o paladar desse idoso, muitas vezes ele está alterado, o olfato desse idoso está alterado, a audição está alterada, né? Então, lembrando que o envelhecimento ele é um processo irreversível, né? Todos nós vamos envelhecer. Então, o interessante é a gente tentar realmente entender essas modificações que acontecem, que são naturais, né, do processo de envelhecimento, para que a gente consiga minimizar, por exemplo. Então, para o paciente que está sentindo maior dificuldade em relação ao paladar, né, muitas vezes a gente acaba ofertando uma maior concentração, né, uma maior frequência de temperos naturais, porque se depender do paciente, ele vai colocar mais sal na comida, né? E aí que entra o nosso risco, especialmente pelo histórico clínico dele. Então, dependendo de todas essas alterações do envelhecimento, a gente acaba fazendo uma estratégia também individualizada, tá? Em relação ao estilo de vida, a gente já apontou bastante, né? Então, dependendo do estilo de vida desse paciente, a gente acaba tendo uma alteração muito grande em relação, por exemplo,
a alimentação, né? Então, tem pacientes que o estilo de vida ele acaba sendo mais ativo, que come sempre no restaurante, ou pede uma quentinha, pede uma comida pronta, ou tem comida congelada. E a gente tem também alguns idosos que acabam dependendo muito da família, muitas vezes, para oferecer essa comida, para fornecer esses ingredientes, né? Por mais que ele cozinhe, ele necessita da família para levar os ingredientes, levar as compras à casa deles. E aí, se a gente não trabalha com essa família em termos de conscientização sobre os grupos alimentares, sobre as compras, tem relatos, por exemplo, né, de idosos que consomem macarrão instantâneo todos os dias, que é o que a família leva. Né? Então, é importante a gente entender também se esse idoso ele continua fazendo atividade física, se ele tem uma questão de socialização, porque também é muito importante isso para o idoso, né? Ele estar no ambiente onde ele consiga trocar, onde ele não fique tão isolado. Então, a gente também precisa perceber se esse indivíduo que a gente está atendendo, né, é um indivíduo mais isolado, que ele não tem muito contato com as pessoas, se ele já está num processo depressivo ou não, né, por conta desse isolamento. Então, são esses fatores psíquicos, eles podem acabar afetando de uma maneira direta a dietoterapia do paciente. Tá? Então, tem pacientes, por exemplo, que acabam se isolando, consomem só alimentação uma vez por dia, né? Ou 2 vezes, deixam muitas vezes de fazer a alimentação principal, né? Por exemplo, um almoço, que a gente sabe que é uma refeição que acaba, né? Quando a gente tem todos os grupinhos completos, a gente acaba fornecendo uma quantidade maior de determinados nutrientes, né? E a gente tem também como último tópico que eu destaquei aqui, a polifarmácia, tá? Então, a polifarmácia é super importante no nutricionista avaliar. Muitas vezes, só com a troca de medicação por alguma questão neurológica do paciente, ele já altera a função intestinal dele. Em relação à polifarmácia, a gente também acaba observando bastante, né? A interação entre fármaco e nutriente, e essa polifarmácia, ela pode acabar afetando também a ingestão hídrica desse paciente e a ingestão de alimentos, porque o paciente ele fica com náuseas, ele não aguenta mais consumir medicamentos, né? Então, a gente precisa ter um cuidado maior quando, por exemplo, a gente vai prescrever uma suplementação que tire o apetite do paciente, né? Ou então, essa suplementação que, mesmo que você não queira atuar com essa redução do apetite do paciente, pela questão da biodisponibilidade daquele suplemento, você passa antes de uma refeição grande que ele possa vir a ter, e isso acaba impactando. Então, é importante que a gente observe todos os tópicos antes de realizarmos a nossa dietoterapia, ok? E aí, pessoal, depois me contem como vocês estão por aí. E aí eu queria deixar um momento de reflexão para vocês, tá? Então, de uma forma bem geral, assim, eu até passo isso para os meus pacientes, né? Para os meus alunos, perdão, para a gente refletir. Então, se a gente tem aí um idoso viúvo após 50 anos de casamento, a esposa falece após um acidente de carro, ele não tem rede de apoio, é sugerido, então, a ir para uma instituição de longa permanência para idosos pela família, visando a socialização, e ele chega, né, com um IMC bem crítico, tá, para esse paciente, para esse público idoso. Ele relata hiporexia importante, hipertensão positiva, ele não apresenta diabetes mellitus, a capacidade funcional dele está preservada, e ele relata que realizava as compras e a esposa cozinhava, tá? E, atualmente, o relato de aceitação dele é menor do que 50%, a gente tem uma involução de consistência e uma monotonia alimentar. O que é involução de consistência? O paciente muitas vezes consumia alimentação na sua textura, na sua consistência habitual e passa a querer, por exemplo, mais uma sopa, ou um alimento mais pastosinho, ao invés do bife, ele prefere uma carne moída, né? Ao invés de um filé de frango, ele prefere um franguinho desfiado. Então, ele apresentou uma involução de consistência, uma aceitação baixíssima. E aí, a gente vai
só fazer a nossa prescrição, o que a gente deve considerar? Quais são as perguntas que você colocaria na anamnese desse paciente? E qual seria a sua conduta, tá? Então, assim, eu gostaria de deixar esse tópico para vocês realmente refletirem, né? Que esse paciente ele tem diversas questões. Não dá para a gente fechar só a nossa prescrição nutricional visando aquele ajuste de nutrientes, né? Visando carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas e minerais, ingestão hídrica. Não adianta a gente deixar tudo perfeito no papel, né? Então, nesse histórico aqui, por exemplo, ele realizava as compras e a esposa cozinhava. 50 anos de casado, será que isso não tem um impacto, né? Porque eles tinham uma atividade conjunta, eles tinham uma rotina muito forte junto à alimentação, né, do casal. Então, eu deixo aí para vocês o que vocês consideram, se vocês quiserem depois, podem comentar aqui para mim, podem me mandar por direct no Instagram, podem me mandar que a gente conversa, tá bom? E aí eu queria fazer um adendo assim para a gente chegar nessa partezinha, né, final desse webinário, que seriam as doenças neurodegenerativas. Então eu botei uma citação que eu gosto muito, né, que fala que o cérebro ele pesa 1,5 kg e tem 150 mil quilômetros de vasos sanguíneos, possui mais neurônios do que estrelas na Via Láctea, é o órgão mais pesado do nosso corpo e pode estar sofrendo nesse exato momento sem que você faça a menor ideia. Tá? Então, eu não vou entrar aqui muito nesse caso, né, com essa questão da pandemia, com a questão da Covid-19, a gente tem se atentado cada vez mais, né, para essas alterações, para essa inflamação que pode ocorrer no tecido cerebral, mas quando a gente pensa, né, em doença neurodegenerativa, a base dela é a neuroinflamação, tá? Então, pode ser que nessa uma década antes de surgir o primeiro sintoma, o seu cérebro, né, o cérebro do paciente com Alzheimer já esteja ali sofrendo com processos inflamatórios contínuos, com produção de citocinas inflamatórias de forma contínua, com alterações do tecido cerebral, né, com alterações patológicas ali daquele tecido, alterações inclusive de estrutura desses neurônios que vão acabar levando, então, ao quadro com sintomas, tá? Então, como eu acabei de falar, a neuroinflamação é o gatilho para desenvolvimento e progressão nessas doenças neurodegenerativas, porque esses radicais livres, eles aceleram a degeneração dos terminais nervosos, ok? Eu trouxe até esse estudo aqui de 2017, só para mostrar a vocês a importância disso, né? Então, a gente fala muito sobre neuroinflamação, estresse oxidativo, quando a gente fala de doença neurodegenerativa, tá? Então, disfunção mitocondrial, disfunção do sistema antioxidante, tudo isso acaba estimulando, de fato, né, a injúria neuronal, né, esse acometimento do tecido cerebral. E aqui a gente tem, né, a alimentação rica principalmente em antioxidantes que podem acabar bloqueando essa disfunção e essa perda neuronal. Outro ponto que nós precisamos nos atentar quando a gente fala de doença neurodegenerativa é aquele eixo intestino-cérebro. Então, é a capacidade do intestino de estimular diretamente sistemas moleculares envolvidos em plasticidade sináptica, inclusive também em aprendizagem. Então, eu trouxe para vocês até esse artigo que mostra, né, que a gente tem aqui uma associação direta, essas citocinas que podem acabar circulando e podem acabar afetando esse tecido cerebral de determinada forma, aumentando também o seu estresse oxidativo, se a gente tem, então, um intestino que não está saudável, tá? Então, é importante vocês se atentarem também a esse eixo intestino-cérebro. E o paciente com a doença de Alzheimer, né? Então, a gente estava falando ali das doenças neurodegenerativas e agora a gente vem especificamente para o paciente com a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer ela é um transtorno, tá, cerebral irreversível e progressivo, que vai destruindo lentamente as capacidades daquele indivíduo. Então, a capacidade de memória, de pensamento, à medida que a doença vai evoluindo, a gente começa a ter um acometimento em relação
a capacidade de realizar tarefas mais simples, tá? Como a gente já viu, ela comete aí de 50% a 60%, né, dos pacientes acima de 85 anos, então, dentro das demências, ela tem esse percentual bem significativo, então, é a causa mais comum de demência nesses adultos mais velhos. O diagnóstico, né, pela Academia Americana de Neurologia, ele se dá, na verdade, em termos clínicos, né? Às vezes pode ser que o geriatra acabe passando, o neurologista acabe passando algum exame, inclusive de imagem, mas seria para descartar outras possibilidades, enfim. E aí, como eu já falei para vocês, muitas vezes na doença de Alzheimer, o dano ao cérebro começa uma década ou até antes de começarem os primeiros sintomas. Então, é super importante, né? Eu não trabalho muito com paciente idoso, mas será que você não pode dar uma olhadinha e trabalhar com esse paciente ainda, né, mais jovem, numa idade mais jovem, visando a prevenção desse Alzheimer? Né? Como está o estilo de vida do seu paciente? Será que ele tem algum histórico de doença de Alzheimer na família? Será que ele pode ter esse gatilho de neuroinflamação pela alimentação, pela rotina alimentar que ele tem? Tá bom? E o ponto que eu queria passar para vocês é que existem vários estágios da doença, especialmente a gente tem um destaque de 3 estágios, então seria o estágio pré-clínico, né, onde o paciente ele ainda não tem os sintomas. A gente já tem o estágio clínico, onde ele apresenta os sintomas, sendo os primeiros ali a capacidade de memória, como eu já relatei para vocês, e o terceiro estágio já é o estágio de demência. Tem alguns autores que pontuam um 4º estágio, que seria já o estágio terminal da doença, tá bom? Então, a depender do estágio em que esse paciente se encontra, a gente vai precisar fazer uma avaliação nutricional diferenciada e uma dietoterapia diferenciada. De uma forma bem geral, bem simples, se a gente pensa num paciente que está mais em uma fase, por exemplo, pré-clínica, né, numa fase sem sintomas, ele vai ao consultório, a gente consegue fazer as medidas antropométricas sem muitos problemas, né? A gente consegue fazer uma dietoterapia sem muita alteração em relação à consistência, sem muita alteração em relação a esses aspectos, né, de alimentação via oral. E à medida que esse paciente vai evoluindo, muitas vezes fica acamado, a gente precisa adaptar as medidas antropométricas, muitas vezes realizamos algumas aplicações de medidas que nós conseguimos avaliar em equações, né, para, por exemplo, estimar o peso desse paciente, tá? E em relação à dietoterapia, em alguns momentos, o nutricionista também entra na equipe multidisciplinar para fazer o encaminhamento, por exemplo, de colocação da gastrostomia, se for o caso, né? Se esse paciente estiver nesse estágio. Se não, se ele ainda consumir via oral, como está a avaliação da fonoaudiologia? Será que a gente mantém a consistência adequada, a consistência mais adequada para ele? Ele utiliza prótese, ele não utiliza? Como eu vou fazer esse processo? Será que tem estrutura em casa para fazer esse paciente consumir nos horários de forma adequada, né? Muitas vezes no ambiente domiciliar a gente consegue observar até o modo de preparo da comida, né? Ou então a gente chega ali na hora daquele almoço, chega na hora do lanche para avaliar como está a ingestão desse paciente. Então, são aspectos realmente muito importantes nas estratégias que nós vamos traçar, dependendo do estágio, né? Dependendo da evolução evolução clínica desse paciente. Bom, então a gente tem aqui, se a gente pensa um pouco em fisiopatologia, eu queria mostrar só para vocês como seriam essas células aqui saudáveis, esses neurônios saudáveis e os neurônios com Alzheimer, tá? Então, com um quadro mais avançado de Alzheimer. Então, nós temos especialmente, né, a utilização, a alteração de dois tópicos dentro da doença de Alzheimer. Um deles é a proteína beta-amiloide, que é essa proteína que se acumula entre os neurônios, que está aqui meio amarelinho aqui para vocês, tá? E nós temos, além dessa proteína beta-amiloide, os emaranhados neurofibrilares, que são acúmulos de uma proteína chamada tau. Então, esses acúmulos da proteína tau fazem com que esse neurônio ele perca muitas vezes a sua característica, né, visual. Então, a gente observa aqui que nesse neurônio,
Veja a diferença da célula normal para a célula com Alzheimer. Então, é como se ele estivesse inchadinho, né? Justamente pelo acúmulo desse emaranhado neurofibrilar, tá bom? Então, existem alguns estudos, né, observando se esses emaranhados, por exemplo, têm uma associação com o estágio da doença, ou se essas proteínas beta-amiloides têm associação com o estágio em que esse paciente começa a apresentar esses sintomas da doença. Então, são realmente dois tópicos importantíssimos para o paciente que apresenta a doença de Alzheimer, ok? Então, no início, né, a doença ela acaba destruindo partes do cérebro, como o hipocampo, né, que estão associadas especialmente com a memória, por isso que é o principal sintoma, é o primeiro sintoma que aparece nos pacientes com a doença de Alzheimer. Depois, a gente começa a ter o acometimento, né, a nível de córtex, responsável pela linguagem, raciocínio e comportamento social. Quando a gente fala de linguagem, muitas vezes esse paciente não consegue mais comunicar, né? Ele não consegue gerenciar a sua vida. E comportamento social, a gente fala de um paciente que muitas vezes desenvolve uma agressividade, tá? Então, nós também temos que prestar atenção em relação a isso, em relação à postura do cuidador, né, com essas modificações. Muitas vezes esse cuidador é aquele cuidador que já está ali na presença daquele paciente há muito tempo, há muitos anos, e acaba realmente sofrendo um pouquinho, né, com esse quadro mais agressivo, ok? Lembrando, né, que a gente tem na doença de Alzheimer uma perda gradual da capacidade funcional desse paciente, tá? Ele não consegue, com o passar do tempo, viver de forma independente. Ele começa a ter uma dependência parcial até chegar ao ponto da dependência realmente completa em relação à assistência, tá? E aí, o que a gente precisa lembrar, né, é que essa doença de Alzheimer, ela já é um pouquinho crítica, né, especial do ponto de vista nutricional, mas a gente deve lembrar também que esse paciente com doença de Alzheimer, muitas vezes, e eu posso dizer na maioria das vezes, ele também tem alterações típicas da idade, do envelhecimento e também de alguma doença crônica que ele já tem. Então, por exemplo, a própria hipertensão arterial, o diabetes mellitus, né? Uma doença cardiovascular. Então, a gente precisa também observar para que a gente não foque só a nossa dietoterapia, a nossa estratégia nutricional, especificamente voltada para a doença de Alzheimer. Pode ser que ele tenha algum acometimento, por exemplo, hepático, né? Então, a gente precisa juntar, né, fazer aquela rede que eu sempre brinco, né, com os meus alunos, que enquanto a gente está atendendo o paciente, a gente vai criando uma rede com todas as informações que nós vamos pegando. E aí, à medida que a consulta ela vai se desenvolvendo, essa assistência nutricional vai se desenvolvendo, a gente vai tornando essa rede mais forte para que a gente consiga, de fato, depois saber qual a estratégia que nós vamos aplicar, né, que cubra realmente todos os pontos dessa rede, ok? Então, a gente tem nesse paciente, né, com a doença de Alzheimer, a progressão da doença, que leva à piora dos hábitos alimentares. Muitos pacientes acabam deixando de comer, tendo seletividade alimentar. Então, em algumas semanas só querem comer purê de batata, na outra semana só quer comer o frango desfiado. E aí, muitas vezes, a família fica perdida, né, em como ela vai fazer um manejo nutricional. Então, dependendo da situação, a gente também tem uma estratégia montada para que a gente consiga atender esse paciente, né, e a gente consiga também minimizar os efeitos, né, dessa seletividade alimentar, tá? Então, como eu falei para vocês, né, além dessas doenças crônicas, né, não transmissíveis, muitas vezes esse paciente com a doença de Alzheimer também acaba desenvolvendo depressão, ansiedade, ele tem uma dificuldade de reconhecer as sensações de fome, de sede, pode ter problema de deglutição. Então, a gente vai tendo realmente uma piora progressiva da ingestão alimentar desse paciente. Pode ser que no início ele acabe até ganhando um pouquinho de peso, tá? No início da doença.
mas normalmente o que a gente observa é uma perda ponderal. E aí, se a gente não segura essa perda ponderal, esse paciente ele desenvolve a desnutrição, tá? Então, temos que ficar atentos aí em relação ao risco nutricional desse paciente. Então, o que a gente tem, né, é que normalmente a gente acaba discutindo bastante, especialmente nesses últimos anos, a gente vem falando um pouquinho sobre os padrões de nutrientes, o padrão nutricional na neurocognição, né, no risco desse paciente desenvolver a doença de Alzheimer e também quando ele já apresenta a doença de Alzheimer, o que a gente pode fazer para tentar segurar um pouco, brecar um pouco essa progressão da doença. Tá? Então, assim, a gente tem diversos estudos, eu peguei só esses aqui para vocês darem uma lida nele, tá? Então, a gente tem, por exemplo, né, fatores neuroprotetores, né, alimentos específicos neuroprotetores, e temos também alguns fatores relacionados à progressão dessa doença de Alzheimer. De uma forma geral, o que a gente tem hoje bastante na literatura é a manutenção da dieta mediterrânea. Alguns estudos já vêm estudando um pouquinho a dieta cetogênica para esse paciente com a doença de Alzheimer. Não vou entrar nesse mérito hoje, mas a gente tem que avaliar também a aplicabilidade dessa dieta no cotidiano do paciente, especialmente nesse paciente que apresenta, muitas vezes, essa seletividade alimentar, essa dificuldade em manter uma alimentação adequada. Ok? Deixa eu ver aqui. E aí, tudo bem, pessoal? Falei muito rápido, tá tudo bem por aí? Conseguiram acompanhar até aqui? Contem para mim. Que eu acabo me empolgando. Quem é meu aluno sabe que eu acabo me empolgando e vou embora aqui na explicação. Perfeito, Marcele, que bom. Que ótimo. Então, ótimo, pessoal. Então, assim, na verdade, a doença de Alzheimer, ela traz uma série de especificidades, né, a nível de assistência nutricional, e eu não sei se vocês conseguiram realmente visualizar a complexidade desse quadro. Então, mais do que a complexidade dada nesse quadrinho aqui que eu passei para vocês, que é como se fosse digamos assim, um resuminho, né, publicado nesse estudo, a gente tem que avaliar também a complexidade psíquica desse paciente e o momento em que eles estão vivendo. Porque o paciente, de um mês para o outro, quando eu fazia os atendimentos em maior número, né, para pacientes com doença neurológica, os pacientes tinham uma mudança muito rápida. Então, às vezes, de 15 dias depois, ou até uma semana depois, a família me ligava e falava, Patrícia, aconteceu tal questão, o paciente não está se alimentando bem, vou entrar com o SOS que você me passou. Então, sabendo disso, como eu falei agora do SOS, seria, por exemplo, um suplemento alimentar para os dias em que o paciente não se alimente bem via oral, né? Outra questão que nós precisamos avaliar e precisamos ir com muito cuidado é essa indicação em relação à dieta interal, né? Então, será que esse paciente precisa mesmo dessa indicação? Se precisar, será que a gente precisa trabalhar mais com a família? Porque, assim, eu já atendi também casos de um paciente que ele ficava mais no hospital do que em casa por conta de pneumonia de repetição por broncoaspiração, né? E a família não aceitava de jeito nenhum a colocação dessa sonda, né? Então, eu comentava, né? Fazia relatório, o médico comentava, e aí demorou um tempo realmente, agora eu não vou me recordar quantas internações o paciente acabou fazendo, né? Para que, de fato, a família entendesse. Porque para a família era tão importante esse significado do paciente colocar algo na boca e se alimentar, que eles acabavam realmente não aceitando a colocação da dieta integral. Tem pacientes também que, mesmo após a colocação da dieta integral,
a fonoaudiologia precisa estar atenta a isso, né? Precisa dar o ok, aprovar, que o paciente mantenha a ingestão via oral de alguma sobremesa, de algo nesse sentido. E eu lembro que esse paciente em questão que eu estou falando para vocês, a fonoaudiologia não tinha liberado a ingestão por via oral, mas para aquela família era tão difícil ver que o paciente não estava sentindo o gosto da comida, que eles acabavam dando mesmo sem indicação. E aí o paciente, mesmo com gastrostomia, retornou ao hospital por broncoaspiração, né? E aí depois realmente desse último susto, aí a família acabou seguindo direitinho. Mas assim, precisamos estar atentos em relação ao quadro do paciente, em relação à resistência da família, em relação a todo esse ambiente macro que envolve a assistência nutricional do indivíduo com patologia, com a doença de Alzheimer, tá bom? Porque realmente a nutrição, se ela não for realizada de uma maneira adequada, a gente já sabe, né, que ela pode fazer alteração, por exemplo, de microbiota intestinal, de função intestinal, mas a gente também pode trazer riscos mais sérios para esse paciente, como é o caso da broncoaspiração, que eu relatei para vocês. Tudo bem? Bom, e aí, gente, estão gostando da aula? Contem para mim aqui se vocês estão gostando. A Gabriela falou que está amando. Que ótimo, gente, muito bom. Fico muito feliz, realmente. Gente, e é o seguinte, assim, na verdade, a gente teve acabei fazendo esse webinário para vocês, porque realmente eu acho que é uma área onde o nutricionista ele acaba não tendo tanto cuidado na assistência nutricional, e ele necessita desse cuidado diante de todos esses tópicos que eu passei para vocês agora, tá? Então, eu vou mostrar agora para vocês, na verdade, o instituto, né, que eu criei, enfim, no ano passado, a gente está lançando o nosso primeiro curso agora, e nada mais especial do que falar sobre essa patologia, sobre essa doença de Alzheimer, tá? Eu recebi, né, até de pacientes perguntando se eu teria algo voltado realmente para a família, para os cuidadores, mas o meu foco realmente é conseguir capacitar, conseguir auxiliar, né, na formação desse olhar diferenciado de profissionais que atuam com esses públicos. Então, para isso, eu acabei elaborando esse curso. É um curso que eu chamei de curso avançado, porque realmente a gente acabou esmiuçando muita coisa. Então, tanto na fisiopatologia quanto na dietoterapia do paciente, né, que é portador da doença de Alzheimer, tá? Então, o objetivo, assim, maior desse curso é te dar segurança para atender um paciente com doença de Alzheimer. De você criar essa rede que eu falei no momento do atendimento e você falar, essa estratégia é a melhor. Na próxima vez que eu vier aqui, que eu fizer a visita ou que o paciente me visitar, eu vou continuar essa estratégia ou eu vou ter o plano A ou o plano B, né? Então, para realmente te dar segurança no diagnóstico, no paciente que possua esse diagnóstico de doença de Alzheimer, independente da fase onde ele se encontre, né? Tanto na fase pré-clínica, quanto até na fase terminal, né? Na fase de demência, ok? Então, até botei uma figurinha aqui para vocês entenderem realmente, né? Quando o paciente está com Alzheimer avançado, que a gente tem aquelas alterações que eu mostrei para vocês, né? De proteína beta-amiloide, aqueles acúmulos de proteína tal, a gente acaba realmente tendo uma degeneração do tecido cerebral super importante, ok? E aí, o que eu pensei, então, para conteúdo programático, para não ficar um curso muito extenso, para você conseguir, de fato, ter uma segurança no atendimento de forma relativamente rápida, mas, ao mesmo tempo, você conseguir entender para nunca mais esquecer aí em relação à doença de Alzheimer. Então, eu acabei elaborando esse conteúdo em 8 tópicos, tá? Então, vindo desde neuroanatomia, neurofisiologia, depois a neurofisiologia aplicada à nutrição, envolvendo principalmente aí essa comunicação do cérebro com o trato gastrointestinal. Depois a gente vai entrar já na doença de Alzheimer e vamos falar um pouquinho sobre a epidemiologia de forma mais aprofundada,
fisiopatologia de forma também super aprofundada, para vocês entenderem quais são os mecanismos para o desenvolvimento dessa doença de Alzheimer. Teremos um módulo só sobre farmacologia aplicada à doença de Alzheimer, não apenas com os fármacos mais utilizados por esses indivíduos, mas também a interação, né, com fármacos das principais doenças crônicas desses pacientes. Então, como a gente viu, assim, o diabetes, a hipertensão, a depressão. Então, como esses fármacos se comunicam? Será que tem algum efeito desses fármacos ali, por exemplo, no metabolismo desse paciente, que o nutricionista precise saber para ele atuar de forma mais assertiva? Tá? Para não chegar, por exemplo, na casa do paciente e você saber que o paciente está tomando produto, algum composto laxativo há um tempo um pouquinho maior, que a gente sabe que acaba com a microbiota intestinal. E aí, qual é o efeito dessa microbiota atingida, né, por esses compostos laxativos em termos dali da neurofisiologia, né? Então, na verdade, o curso está desenhado para você conseguir fazer todas essas junções e para você conseguir entender, de fato, o que acontece no metabolismo, no organismo desse paciente portador de Alzheimer, tá? Depois a gente vem com a dietoterapia, então tudo focado realmente nas evidências científicas, o que tem hoje de novo, qual a conduta para esse paciente, o que está mais estabelecido na literatura científica, o que vem por aí em termos de estudos, para vocês ficarem também antenados, né, com as próximas questões, o que vocês vão precisar estudar provavelmente daqui a algum tempinho. E aí o 8º módulo, na verdade, é um módulo super especial, tá? Eu convidei uma psicóloga para falar sobre humanização e acolhimento como sendo um diferencial para o atendimento do nutricionista. Ou seja, o que o nutricionista precisa saber em termos de humanização e de acolhimento para ele conseguir fazer um atendimento, de fato, uma assistência nutricional diferenciada para esse paciente e para essa família, tá bom? E eu botei um conteúdo bônus também, que eu acho que é super importante, né? Inclusive me perguntaram a respeito disso, como eu vou saber ler os artigos? Eu não sei se é interessante, eu me sinto inseguro quando eu vejo aquelas tabelas dos artigos, então eu fico traduzindo todos os textos, né? Então, na verdade, eu vou colocar para vocês uma aula sobre metodologia científica, tanto em termos de tipos de estudos, como também aquela basezinha bem focada e você conseguir bater o olho numa tabela e conseguir desenvolver um raciocínio em relação a essa tabela, a esse artigo, aos resultados, tá? Justamente para vocês conseguirem avaliar daqui por diante, né, todas as evidências que aparecerem, tá bom? Para vocês criarem autonomia em relação à leitura de artigos. E um outro conteúdo bônus seria, na verdade, uma palestra, tá, sobre vantagens de alimentos processados na prescrição nutricional. A gente fala muito sobre a retirada de alimentos ultraprocessados, né? Mas e alimentos processados, o processamento, a tecnologia de alimentos, como ela está associada, como ela pode ser uma aliada do nutricionista na prescrição nutricional. Então, essa palestra, na verdade, ela não é só focada, né? Esse conteúdo bônus, na verdade, ele não é só focado nesse curso de doença de Alzheimer, vocês vão poder levar aí para a vida, né, em termos de trajetória profissional. E aí, como docentes, eu convidei, na verdade, mais 3 docentes, né, então, o André Colday, ele é focado especialmente na questão da neurociência pedagógica, é ele que vai dar todo esse primeiro passo aí, essa primeira base do curso, então ele só trabalha com isso, ele trouxe de uma forma bem didática toda essa parte de neuroanatomia e neurofisiologia, que na maioria das vezes ou o nutricionista nem tem esse conteúdo na faculdade, ou ele acaba tendo, mas não se aprofunda, né? Então essa aula é focada nisso, esses 3 módulos são focados nisso. Depois a gente tem, né, como eu já me apresentei, enfim, eu vou passar toda a parte de epidemiologia, de dietoterapia e fisiopatologia para vocês. Depois a gente tem um módulo de farmacologia com o professor Pablo Coimbra, que ele é farmacêutico, e ele atua hoje, né, junto com a questão de biotecnologia, de farmacologia aplicada.
E temos também uma psicóloga que ela vai falar sobre esses aspectos, esse módulo de humanização. Ela já tem mais de 10 anos de atuação profissional também, e ela vai falar um pouquinho sobre como a gente pode fazer um trabalho diferenciado. Tá bom, gente? E assim, eu trouxe, para finalizar aqui essa conversa, né, ao final de cada módulo desses 8 módulos, vocês vão ter acesso ao professor, então vocês vão ter o encontro ao vivo também com o professor, para vocês tirarem todas as dúvidas, para vocês discutirem de forma mais aprofundada o que foi dado naquele módulo. E apesar desse curso ele poder ser finalizado em 8 semanas, né, no caso 9 semanas, você vai ter acesso durante 1 ano lá na plataforma da Hotmart, tá bom? E o certificado é de 15 horas de estudos, então, além de tudo isso que eu falei para vocês em termos de conteúdos, vocês vão ter acesso aos slides que os professores utilizarem para que vocês consigam estudar. E, além disso, será liberado também na plataforma vários artigos, vários manuais, diretrizes, que estão realmente ligados ao tema desse curso, tá bom? Coloquei aqui meu WhatsApp para vocês, coloquei o meu contato por e-mail, vocês também podem me chamar pelo Instagram, caso vocês prefiram. O Instagram pode ser tanto o Instagram Instituto PCJ Nutrição, como também apenas o PCJ Nutrição, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse webinário. Eu não sei, agora eu gostaria de saber de vocês, se vocês conseguiram abrir um pouquinho a mente, conseguiram clarear um pouco as ideias em relação a essa magnitude na assistência ao paciente, né, idoso, especialmente ao paciente com doença de Alzheimer. Contem aqui para mim. Ai, que legal, a Marcele falou, realmente nunca tive esse conteúdo na faculdade. Que máximo, Marcele, obrigada. E olha, realmente, assim, a gente não tem como dar tanta explicação. Vou parar o compartilhamento aqui, tá? Realmente, a gente não tem como dar tanta explicação aqui no webinário, mas fiquem tranquilos, porque nesse curso vai estar tudo muito esmiuçadinho, vocês vão ter também o nosso suporte, né? Vocês vão poder tirar todas as dúvidas, tá bom? Eu vou colocar o link aqui para vocês do curso para vocês terem acesso, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tá bom? Eu espero muito que ajude vocês realmente, porque o que eu vejo são profissionais que acabam ficando muito inseguros na hora de eles atuarem, né, com pacientes portadores de alguma patologia neurológica. E quando a gente pensa em expectativa de vida, né, nesse envelhecimento populacional, a gente precisa saber sobre isso. Ok? A Marcele colocou, eu gostei demais desse webinar e entrei justamente pelo fato de ter um avô com Alzheimer. Olha que interessante, Marcele. Depois você fala comigo, a gente conversa também, que eu quero saber um pouco mais sobre essa questão do seu avô. É muito importante, gente, falando sobre isso, né? Da gente ter acolhimento, da gente ter humanização. Vocês imaginem, assim, precisamos ser sensíveis à situação que aquela família está passando. Não dá para fazer julgamento, né? Então, eu explico isso em todas as minhas disciplinas também, tanto de graduação quanto de pós. Eu falo muito sobre isso. Então, a gente não sabe a dor que aquela família está passando. Tentem ter sempre empatia. E quando a gente fala, né, de uma família que apresenta realmente um paciente portador da doença de Alzheimer, é muito delicado. Muitas vezes a gente vai para realizar a consulta com aquele indivíduo e o cuidador começa a chorar e a gente precisa dar esse acolhimento, né? Porque não é uma tarefa fácil, não é fácil ele estar naquela posição ali, né? Então, de fato, sinta-se abraçada também, Marcele, e o que precisar pode contar comigo, tá bom? E é isso, pessoal, na verdade, eu montei esse curso com todo o carinho do mundo. Se vocês já clicarem ali, se vocês já realizarem realmente a aquisição do curso, já vai estar liberado o módulo 1 de neuroanatomia para vocês, e depois a gente vai liberar
todo o cronograma, com todas as aulas ao vivo, para que vocês não percam esse contato também com os professores, tá bom?